Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 6 de novembro, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 8, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: O que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. É interessante que, no primeiro momento, nós podemos pensar que Jesus, ele elogia um cara que foi desonesto. Não é isso. Temos que entender o contexto do que era a função de um administrador. O administrador da parábola, ele abre mão daquilo que era o salário dele, não do que era do patrão. Os 50 barris e as 80 medidas de trigo eram o que realmente faziam parte da dívida com o patrão. O restante, os 50 barris de óleo e as 20 sacas de trigo, eram o pagamento do administrador. O que acontecia no tempo de Jesus? O administrador, ele era responsável pela negociação de venda da mercadoria. O patrão dizia o seguinte: olha, se você vender 50 barris, é isso. O que você conseguir a mais é teu salário. Eu tenho 80 medidas de trigo. O que você conseguir a mais é teu salário. Se ele pagasse o que o patrão pedia, o que ele conseguisse a mais era o salário dele. Portanto, o administrador do texto, ele abre mão daquilo que seria direito dele, daquilo que seria o salário dele. Com que intuito, padre? Com o intuito de que aqueles homens ficassem devendo para ele. E assim o poderiam receber em sua casa. Se ele passasse necessidade, se precisasse de alguma coisa, porque era algo que era assim. Naquela época, e até pouco tempo lá atrás, se alguém fizesse um favor para você, você ficava em dívida com aquela pessoa. Dependendo do favor, seria uma dívida até às vezes eterna. Por exemplo, se alguém salvasse a minha vida, eu devia a minha vida àquela pessoa. Isso tem muito em filmes de época, principalmente na época da Idade Média e muito antes até. Então havia dívidas que muitas vezes não conseguiam ser pagas. E é nesse sentido que este homem fez com que o cara que devia os barris e o cara que devia o trigo ficassem em dívida com ele. Então esses caras, mediante um volume, que era um volume considerável, um volume muito grande, eles economizaram muito, só que eles ficaram em dívida com o administrador. E no fim, o patrão elogia. Ele é desonesto, mas ele é esperto. E aí Jesus faz um alerta, Os filhos deste mundo, em matéria de ganhar dinheiro, de negócio, são muito mais espertos do que os filhos da luz, porque eles não têm escrúpulos. Eles não têm escrúpulos. O cristão, pelo menos o cristão, deveria ter escrúpulos. Mas os filhos da luz, das trevas, os filhos do mundo, não têm escrúpulos, porque eles não têm princípios morais e éticos. Algo que o cristão deve ter.
Não falsificar peso, não falsificar medida, não cobrar coisas caras demais, ou seja, ser honesto. Algo que muitas vezes os filhos das trevas não são. Isso não quer dizer também que nem todo aquele que não é cristão seja desonesto. E nem todo cristão é honesto. Precisamos fazer essa diferenciação. A questão da honestidade não está ligada à questão do Evangelho, mas é uma obrigação para quem vive o Evangelho. A questão da honestidade está ligada a caráter e à educação e formação da pessoa humana. Independente se ela vai ser cristã ou não, ela deve aprender a ser honesta, ela deve aprender a buscar ser justa. Isso não está ligado à questão do cristianismo. Agora, para o cristão, ele deve, sem dúvida nenhuma, viver esses princípios, porque isso faz parte do Evangelho. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.